Olha para seus livros. Qual é o personagem que todos eles têm em comum? Oi gente, vocês vivem cobrando vídeo sobre teoria literária, então vamos começar falando de um elemento indispensável, não saberia dizer se em todos, mas na maioria dos livros de ficção. O narrador. Ele que tá lá tão mesclado dentro da história que a gente mal percebe. Ok, babies, mas ainda não entendi. Por que você quer falar sobre narrador? A gente subestima a importância do narrador, isso vale principalmente para quem de vocês aí que quer ser escritor. O bom escritor começa a trabalhar sua história desde a escolha do estilo narrativo. Um narrador inadequado detona qualquer coisa. É a mesma coisa de um filme mal filmado, com tomadas mal feitas. Importante. Narrador é diferente de autor. Por mais que o autor coloque suas ideias pessoais dentro de um texto, em conversas informais, tipo assim, né, vídeo do YouTube, a gente fala, o autor disse isso, o autor disse aquilo. Na hora de analisar formalmente um texto, a gente fala o narrador disse isso, não o autor. Os narradores podem ser divididos em vários tipos, mas para não abusar da amizade de vocês, eu separei em 3 mais gerais. O narrador em primeira pessoa, o narrador em terceira pessoa seletiva e o narrador onisciente. Narrador em primeira pessoa. Pra mim, esse é o tipo de narrador mais capcioso, porque ele passa a impressão de ser fácil, tipo, senta, se joga na cabecinha do personagem, vai. Quando na verdade é bem o contrário. Eu particularmente gosto de quando os autores usam a técnica do fluxo de consciência. O fluxo de consciência é uma técnica que surgiu no modernismo e ele foca no tempo psicológico da história em vez de no tempo real. Por exemplo, eu posso parar aqui por 5 minutos sem fazer nada, mas meus pensamentos encheriam 10 páginas. Nossa linda Clarice Lispector é especialista nisso, assim como a Virginia Woolf. O apanhador no campo de centeio usa essa técnica, e aí lá no meio a gente tem aquela descrição super confusa do Holden no auge da depressão dele, com medo de atravessar a rua, porque ele acha que se atravessar ele vai sumir, e aí ele pede a ajuda do irmão morto. Sempre desconfie desse tipo de narrador. Ele não tá te contando tudo, seja porque ele não sabe, porque ele não entende ou porque ele não quer. E quem foi que sacou essa possibilidade? Machadinho de Assis. Claro que Dom Casmurro é muito mais do que a história de traiu ou não traiu, mas essa dúvida permanece porque a gente só tem a palavra do Bentinho. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos. A saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve. Com tudo que a gente lê durante Dom Casmurro, nós leitores conseguimos enxergar além do que o narrador fala. E ok, Bentinho, a gente precisa conversar. Mas às vezes a narração em primeira pessoa não funciona. Não é novidade pra vocês que eu gosto mais dos filmes de Jogos Vorazes do que dos livros, mas ainda não perdeu o que fizeram com o depoimento do Finnick na Esperança. Os livros de Jogos Vorazes perdem muito por serem narrados pela Katniss. A Suzanne Collins criou um universo super expansivo, mas que é pouco explorado porque a história é narrada por uma menina que vive no distrito mais ferrado do lugar e que mal sabe o que se passa ao redor. Jogos Vorazes pedia um narrador onisciente daqueles pra te contar tudo. Lembra daquela cena maravilhosa em que o presidente Snow tá com a netinha dele e ela tá usando a trança da Katniss e ele olha tipo, né, qual é desse cabelo? E ela, todo mundo usa assim agora. Essa cena resume a crítica que Jogos Vorazes faz e é o tipo de coisa que a gente não tem no livro, porque a gente só sabe o que a Katniss sabe, ou seja, nada. E tem aquele livro que eu queria amar, mas não consigo, apesar de eu indicar pra todo mundo e ter gostado demais do universo da história. O Nome do Vento. Não aguento, Quoth narrando, não aguento. Isso é o que eu chamo de narrador em terceira pessoa disfarçado de primeira. Subi lentamente pela chaminé usando as projeções de pedra como apoios para as mãos e os pés. Era um dos caminhos mais fáceis para o telhado do Magnum. Eu havia escolhido em parte por não ter certeza das habilidades de Mola como alpinista e em parte porque meus próprios ferimentos me deixavam com a sensação de não estar propriamente atlético. Quem fala assim? Essa é a frieza e o distanciamento de um narrador em terceira pessoa, não é o intimismo de um narrador em primeira. Nome do Vento é um livro que teria se dado muito bem com um narrador em terceira pessoa seletiva, que eu chamo carinhosamente de um narrador do Harry Potter. A gente só sabe o que o
acredita que Draco Malfoy é o herdeiro de Slytherin, a gente acredita. Esse é meu tipo preferido de narrador, porque ele pode ser tão objetivo e direto quanto um narrador onisciente, um narrador em terceira pessoa, quanto mais intimista, que nem um narrador em primeira. Quem arrasou nisso daí foi o George Martin. As Crônicas de Gelo e Fogo usa a terceira pessoa seletiva como ninguém. Cada capítulo é um personagem, e dentre Tyrion, Daenerys e o dono da barraquinha de tapioca, George Martin muda levemente o grau de objetividade, dependendo do capítulo que ele está contando. Os capítulos da Daenerys sempre tem muita coisa acontecendo, então eles são mais diretos, assim como os capítulos da Asha. Já os capítulos da Sansa são inteiramente na cabecinha dela, assim como os capítulos do Theon no Dança dos Dragões, que de tão introspectivos, às vezes eu achava que estava lendo o livro em primeira pessoa. Veja como escolher o melhor tipo de narrador para sua história é importante. George Martin brinca direto com o leitor, porque muitas vezes a gente tem uma informação por causa de um capítulo passado que o personagem X do capítulo que a gente está lendo agora não tem. E aí demora pro leitor ligar as coisas, justamente por causa disso. Tô falando de vocês mesmo, mens. Seu Barristan. E tem o narrador onisciente, que é a vizinha fofoqueira que sabe de tudo. Tipo Tolstói no começo do Ana Karenina. Todas as famílias se parecem entre si. As infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. Os livros antigos, no geral, usam bastante desse narrador e às vezes é até difícil separar a voz do narrador da voz do autor. Vide as digressões do Victor Hugo, que a gente sabe que é o Victor Hugo. Eu tenho a impressão, quero saber o que vocês acham, que as histórias hoje, elas querem se aproximar mais do leitor e por isso usam tipos de narrador mais introspectivos. Talvez daí o excesso de primeira pessoa, não sei. Porque o narrador onisciente, ele é naturalmente mais distante. Os livros do Tolkien são assim. Ao mesmo tempo, ele pode narrar ali Aragorn, Gimli, Legolas, Frodo, Sam, Sméagol e as encostas íngremes das montanhas e as 50 folhinhas que caíram daquela árvore. Narrador onisciente é interessante porque não necessariamente ele precisa ser uma entidade imparcial, externa à história. Esse é o narrador perfeito para você fazer pequenos julgamentos. Tipo Charles Dickens em Oliver Twist. Oliver chorou intensamente. Se ele pudesse saber que era órfão, abandonado à relutante misericórdia dos empregados de um asilo, talvez tivesse chorado mais forte ainda. É como se fosse alguém fazendo a fofoca e depois tirando o corpo fora. Você lide com essa informação sozinho. Isso é o que a narradora, sim, eu tenho indícios de que é uma mulher, de Jonathan Strange e Mr. Norrell faz o tempo inteiro. Não estranhem quando eu falar pra vocês que o meu personagem favorito daquele livro é o narrador. E agora conversem comigo. Qual é o tipo favorito de narrador de vocês? Qual é aquele que vocês não gostam? Qual é aquele livro que você quis queimar porque o narrador era insuportável? Joinha! Disse a blogueira de olhos grandes ao final do vídeo. Tchau, tchau! Até a próxima!